Olá, muito bem-vindo para mais uma aula de nosso curso CR600B, Introdução à Ciência da Computação. Esta aula aqui é a parte 5 da unidade de Fundamentos da Computação. Na realidade, é a última parte dessa unidade. A gente já estudou bastante coisa. E a gente vai fechar essa unidade de Fundamentos da Computação com chave de ouro, porque nós vamos discutir um dos componentes mais importantes do pensamento computacional, que é a abstração. Se você se lembra, na aula passada, quando a gente discutiu de pensamento computacional, a gente falou que o pensamento computacional tem 5 grandes componentes: a nossa capacidade de decomposição, capacidade de reconhecer padrões, a capacidade de criarmos abstrações, de representarmos dados de maneira correta e de criarmos algoritmos. E na aula passada eu falei, vou dar um spoiler aqui, a abstração é a chave para o controle da complexidade de grandes problemas. Então, se eu tenho um problema gigante, totalmente complexo, que eu quero achar uma solução, se eu não conseguir criar abstrações para conseguir solucionar esse problema, eu não vou conseguir resolver. Vamos então acompanhar o nosso mapinha de conhecimento para a gente ver o que nós estudaremos nesta unidade, nessa parte dessa unidade. Bom, o nosso interesse então é a abstração, e a gente já viu, desde a nossa discussão de pensamento computacional, que a abstração tem 2 grandes componentes, 2 grandes dimensões. Tá? Eu utilizo abstrações para remover detalhes e focar no que é essencial, e eu utilizo abstrações para generalizar soluções. Isso funciona da seguinte maneira: uma vez que eu consegui abstrair e criar uma solução para um problema, esta solução, se a abstração foi bem feita, eu consigo generalizar e reutilizar em situações semelhantes. Por fim, a gente vai estudar o que é esse termo aqui, interface. A interface é o meio pelo qual nós conseguimos utilizar uma abstração. Já já você vai entender o que é interface, tá bom? Acompanha comigo aqui, vamos lá. Primeira coisa, pessoal, a gente já falou, a abstração é a chave para resolver problemas complexos. Se um problema é fácil, a gente não precisa de ficar muito preocupado em criar abstrações complexas, grandes abstrações, nada disso. Se o meu problema é pequeno, o meu problema é pouco complexo, eu consigo resolver o problema de maneira fácil. Agora, se o meu problema é grande, se o meu problema é difícil, ele é altamente complexo, esta complexidade é o meu inimigo. Enquanto eu não conseguir controlar a complexidade do problema, eu não vou conseguir achar uma solução adequada. E a abstração é a principal ferramenta que a gente tem para vencer essa complexidade. Eu falei na aula de pensamento computacional que você vai passar os 4 anos do curso de ciência da computação aprendendo, desenvolvendo o seu pensamento computacional. Você vai aprender a desenvolver a sua capacidade de abstração. Agora vamos lá. A abstração a gente já viu que tem 2 grandes dimensões. Ela tem a remoção de detalhes e foco no essencial. Isso aqui é uma coisa só, tá? Se eu estou removendo os detalhes insignificantes, se eu estou me focando no essencial. E a abstração me permite generalizar soluções. Mas, de fato, o que significa isso? Acompanha comigo aqui. Vamos tratar primeiro da remoção de detalhes e foco no que é o essencial. Imagina o seguinte: eu quero dirigir um carro. Eu conseguiria dirigir um carro se toda vez que eu sentasse no carro eu tivesse que ficar preocupado em eu tenho que virar a chave tantos graus para poder a vela causar uma faísca,
para poder jogar lá dentro do motor uma quantidade X de combustível para causar combustão inicial, para o motor começar a rodar. Imagina se eu tivesse que ficar pensando, e olha, agora eu vou ter que acelerar aqui, eu vou ter que pisar nesse pedal 1,5 centímetros, porque senão vai dar uma velocidade muito mais alta, e eu vou ter que ficar controlando aqui o nível de óleo que está indo para o motor naquele momento, e eu vou ter que ficar controlando se a temperatura, quantos mililitros de líquido do radiador já passaram para resfriar o motor, se o pneu está com atrito suficiente no asfalto. Eu não iria conseguir dirigir esse carro nunca. Eu preciso esconder esses detalhes. Eu preciso focar no que é essencial. Isso a abstração me permite remover os detalhes inúteis e me focar no que é essencial. Então, para eu dirigir um carro, eu não tenho que ficar preocupado com o carro em si. Eu tenho que ficar preocupado com uma abstração do carro. Esta abstração me fornece uma interface. Agora presta atenção. O que é essa interface? Eu vou escrever aqui com bem calma, tá? É o meio pelo qual nós usamos uma abstração. Qual é a interface para eu poder utilizar um carro? A interface para eu poder utilizar um carro está aqui, ó. É a chave para eu poder ligar o carro, o volante, o acelerador, o freio, a embreagem. Você pode colocar aqui ainda a seta para esquerda ou direita, o pisca-pisca, mas não tem muito mais coisa do que isso não. Isto daí é uma interface que me fornece um meio de usar a abstração. Eu não fico preocupado com os detalhes do carro. Eu fico preocupado com esse negócio, essa caixa preta que é chamada de carro, e como ele funciona lá por dentro, eu não preciso nem me preocupar. Eu preciso do quê? Eu preciso saber usar a interface para eu poder utilizar o carro. Olha só, aqui eu tenho um desenho não, né? Uma foto lá do Veloc Pit, lá do site que vende esses consoles, né, para você jogar jogos de carros. Olha só, se você olha isso daqui, eu não tenho um carro, mas isso é um carro. Eu tenho toda a interface para eu poder utilizar um carro. O que eu tenho aqui? Eu tenho aqui um volante. Olha só, um volante. Eu tenho aqui um câmbio. Eu tenho aqui acelerador, pedal, vou colocar pedais. Então eu tenho aqui, ó, é o acelerador, o freio, a embreagem. Eu tenho aqui uma chave. Eu tenho aqui um banco. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho um carro. É por isso que quem utiliza esse tipo de console, quando ele senta ali para jogar o jogo de carro, para ele está realmente dirigindo um carro, porque tudo que ele utiliza para dirigir um carro de verdade tem ali para ele simular no jogo. A interface do jogo é a mesma que a interface de um carro real. Então, toda a abstração, ela me fornece uma interface, que é o meio pelo qual eu utilizo aquela abstração. E se eu não tivesse essa abstração, eu não conseguiria usar o carro, porque eu teria que ficar preocupado com tantos detalhes que eu não conseguiria sair do lugar. Segunda coisa importantíssima agora em relação à abstração e remoção de detalhes. Eu posso mudar completamente a implementação interna de uma abstração. Se eu não mudar a interface, as pessoas continuam usando tudo da mesma maneira. Olha só aqui, ó, mesmo que a tecnologia de implementação da abstração mude, a abstração em si e a interface não muda. Qual é o exemplo para isso? Olha só, se eu tinha um carro que não tinha injeção eletrônica, era só de carburador. Se eu trocar
esse carro por um carro que tem injeção eletrônica, eu não vou precisar aprender a dirigir de novo. Por quê? Porque a implementação do carro mudou. Ali eu tinha um motor a carburador. Agora eu tenho um motor com injeção eletrônica. Mas a interface de uso da abstração não mudou. Eu continuo tendo volante, acelerador, pedal de freio, a embreagem, eu continuo tendo a chave. Então eu continuo sabendo dirigir o carro. Olha só, se o meu carro, eu tinha um carro a gasolina, mudei para um carro a álcool, pode ser que a implementação do motor do carro tenha mudado completamente, mas a abstração não mudou. Pior ainda, é um carro elétrico. Olha só, se eu só dirigir carro elétrico na minha vida, desculpa, se eu só dirigir carro a gasolina, de repente, se eu comprar um carro elétrico, eu não vou precisar aprender a dirigir de novo. Por quê? Porque a abstração, a interface de uso dessa abstração continua a mesma. Num carro elétrico eu não tenho gasolina, eu não tenho motor a combustão, eu não tenho nada disso. Mas no carro elétrico eu continuo tendo volante, chave, acelerador, freio e por aí vai. Então, pessoal, a abstração, ela me fornece uma coisa fundamental. Ela separa a interface de uso, ou seja, o que eu preciso fazer para usar alguma coisa. Ela separa isso da implementação real daquela coisa. Não importa se eu tenho um motor a gasolina ou um motor elétrico, a interface é a mesma, então eu sei dirigir os dois tipos de carro. E por que é importante a gente remover os detalhes? Porque nem sempre colocar mais detalhes é bom. Olha o exemplo aqui clássico. Seria uma boa colocar um controle para os freios ABS. O que é o freio ABS? É o sistema anti-blocante, né? Anti-blocking system. Você está dirigindo o carro, de repente cruza um caminhão na sua frente, você vai bater, você enfia o pé no freio. O que o ABS faz? Ele não deixa as rodas travar, você não perde o controle do carro. Agora imagina que, olha só, qual é o controle do ABS? É só você enfiar o pé no freio, você não precisa se preocupar com mais nada. É a interface que eu tenho para usar o ABS, é você enfiar o pé no freio. Imagina se eu vou colocar um controle aqui que vai sofisticar o grau do meu ABS. Imagina se, de repente, quando fosse acontecer uma batida, você tivesse que virar um botãozinho ali para regular o grau com o qual o ABS será aplicado, com mais ou menos força, vamos dizer assim. Todo mundo ia bater o carro. Por quê? Porque o pneu ia travar, o carro ia deslizar, você ia perder o controle do carro. Ou seja, nem sempre colocar mais detalhes é bom. Às vezes eu preciso realmente, para que eu tenha uma funcionalidade adequada, retirar os detalhes e focar só no que é o essencial. Isto é a abstração, isto é remover detalhes e focar no essencial. Isto me permite criar interfaces, a abstração me permite criar interfaces de uso. Não importa se lá dentro eu tenho motor a gasolina, motor elétrico, ok? Agora, olha só, esse exemplo aqui é um exemplo de abstração removendo detalhes de usuários finais, ou seja, quem está usando aquele carro. Eu posso utilizar a abstração até mesmo entre quem está projetando os carros. Olha só, imagina que eu tenho o carro e aqui o carro tem essas três partes aqui, ó. Eu tenho o módulo de controle de motor, eu tenho o módulo de aceleração e eu tenho o módulo que realmente faz a potência do motor, a velocidade do motor, ok? Quem está projetando o módulo de controle do motor não precisa saber o funcionamento interno do módulo de controle de potência do carro. Esse cara que está projetando o módulo de controle não tem que estar preocupado se essa molinha aqui está funcionando assim, um assado, se essa molinha está com uma tensão correta, com a dimensão correta. O cara não tem que se preocupar com nada disso, porque ele tem que se preocupar com o módulo dele. Ele tem que usar o módulo de potência e de velocidade do motor. Mas
isso, os detalhes internos ficam escondidos. Isto é importante. Se eu não tivesse isso, o cara não iria conseguir projetar o módulo de controle de motor, porque para qualquer coisa ele tem que ficar preocupado com todos os detalhes de todos os outros módulos com os quais o controle do motor faz interface, com os quais ele se comunica. Isso daí é importante porque quando eu tenho esse tipo de abstração, eu facilito a decomposição. Pessoal, olha só, isto daqui é a ideia do que eu preciso para controlar o carro, dirigir um carro. Olha como é que a decomposição funciona aqui. Bom, eu preciso disso tudo aqui, então tá bom. Então aqui eu vou criar um módulo de aceleração, um módulo de potência e velocidade e um módulo de controle do motor. Lembra da decomposição? Que a gente vai quebrando os problemas até chegar em partes que eu consigo resolver em módulos com funcionalidades bem estabelecidas, interfaces bem estabelecidas. Isso daqui é decomposição, a abstração me facilita isso. Olha só, eu criei esse módulo aqui, o módulo de aceleração. Quem criou o módulo de aceleração não precisa saber o que tem aqui dentro do módulo de controle do motor. Sabe o que ele precisa saber? Ele precisa saber, ó, como que ele usa o módulo de controle de motor. Quem projetou o sistema de aceleração tem que saber como que ele vai usar o módulo de controle. Quem projetou o módulo de controle não precisa ficar preocupado com o que tem aqui dentro do módulo de potência e aceleração, mas ele tem que ficar preocupado como que ele usa este módulo. É por isso, pessoal, que eu escolhi esta caixa para representar a abstração. Uma vez que a minha abstração está criada, o conteúdo aqui dentro, os detalhes, eu não preciso me preocupar. Quem criou esses detalhes, quem teve que se preocupar com esses detalhes, foi quem criou esse módulo. Quando eu quero usar essa caixa, a única coisa que eu tenho que saber, aqui tem a abertura da caixa. Então, como que eu uso esta abertura para colocar ou tirar ou fazer alguma coisa ali dentro? Então, a abstração, ela vai criar para mim uma espécie aqui de caixa preta que eu preciso saber usar, não preciso saber como foi implementada. Bom, olha só, isso daí é essa primeira dimensão da abstração, que é a dimensão de esconder detalhes. Existe uma outra dimensão, que é a dimensão de generalização. Toda vez que eu crio uma boa abstração, essa abstração me permite generalizar a solução para situações semelhantes. Eu não preciso ficar reinventando a roda toda hora. Por exemplo, aqui tem um exemplo bem assim caricato, mas é bom que a gente depois se lembra, né? Eu tinha um problema que eu precisava resolver. Como que eu consigo direcionar melhor a água ali enquanto eu estou tomando banho? Então resolvemos esse problema, criamos uma mangueirinha com chuveiro para direcionamento de água. O que eu tenho nessa solução? Olha só, eu tenho aqui uma mangueira e eu tenho aqui uma válvula de controle. Ó, o que a gente acabou de fazer? A gente fez uma decomposição, a gente decompôs esta coisa aqui em duas partes, a mangueira e a válvula. Mas olha só, quando a gente criou isso aqui de acordo com um certo padrão, de acordo com uma certa especificação. E isso daí fez com que eu conseguisse utilizar essa mesma solução, essa mangueirinha com a válvula, eu consigo utilizar isso daí em quase todos os modelos de chuveiros que existem aqui no Brasil. Eu não preciso ficar inventando, criando uma nova mangueirinha para cada chuveiro. Isto
é a capacidade de generalização de uma solução. Toda vez que a gente está criando abstrações, eu tenho que me preocupar com essas duas dimensões. Eu tenho que criar uma coisa que esconda os detalhes e que possa ser generalizável. Por exemplo, olha só essa cadeira aqui gamer aqui, ó, para você jogar jogos de carro. Esta cadeira é uma abstração, esconde todos os detalhes do que é geralmente um carro e ela é generalizável. Eu posso usar essa mesma cadeira para diversos joguinhos diferentes de carro, porque a interface dela ali é a mesma. Então eu tenho aí uma boa abstração. Eu escondi todos os detalhes, deixei ali na cadeira gamer só o essencial que o cara precisa para dirigir o carro, e esta solução foi generalizável, serve para qualquer joguinho de carrinho. Bom, lembrando aqui então esses dois componentes, pessoal, esconder detalhes e generalização é a essência da abstração. Olha aqui um exemplo, ó, Henri Matisse. Ele pintou este quadro e olha só, todo mundo olha esse quadro e percebe que esse quadro é um quadro de uma mulher que está nua. Mas tem detalhe aí? Cadê o rosto? Cadê? Olha o pé dela aqui, ó, uns 3 dedos, um negócio meio estranho. Cadê mão? A perna tá quebrada aqui. Percebe que ele tirou todos os detalhes. Ele escondeu os detalhes. Ele focou só no que era principal. Percebe que ele conseguiu abstrair as propriedades, as características. Ele conseguiu, olha, isto daqui é uma mulher. Então ele escondeu os detalhes e conseguiu criar uma generalização. Isto é a característica fundamental da abstração. É claro que, como eu não ensinei você a programar ainda, eu não estou dando exemplos aqui de programação, mas você vai aprender a fazer esse tipo de coisa quando você estiver programando computadores, tá bom? Vamos ver mais alguns exemplos aqui, ó. Olha só. Remoção de detalhes. Pergunta rápida aqui, ó. Acha nesse mapa, por exemplo, a Universidade de Vila Velha. Bate o olho aí e tenta achar rapidamente a Universidade de Vila Velha. É extremamente difícil, a não ser que você já tenha visto esse mapa aí por cima de alguma vez, mas por que... Olha como é difícil, eu tenho tanto detalhe nesse mapa que eu olhando rapidamente eu fico perdido, eu tenho muita informação. O Hospital Santa Mônica, onde é que está o Hospital Santa Mônica aí? Cadê? Não tem, é muito difícil. Agora, eu posso tirar os detalhes. Quando eu tirar os detalhes, você vai bater o olho. Ah, pô, tá aqui, ó, Universidade de Vila Velha, tá aqui. Tá no mesmo lugar aqui, ó, ela tá aqui, ó. Aqui os prédios da Universidade de Vila Velha. Mas aqui eu tenho muito detalhe. É exatamente isso que acontece quando a gente está resolvendo um problema complexo. Se eu não fizer a decomposição, não quebrar os problemas, não tirar os detalhes que não são importantes, eu não consigo caminhar. A gente fica agarrado ali naquela quantidade de informações e a gente acaba ficando perdido. Olha um outro exemplo aqui, ó. Isso aqui é o mapa do transporte metropolitano de São Paulo. Pessoal, o que eu tenho aqui? Aqui eu tenho as linhas de metrô, aqui eu tenho as linhas de ônibus que fazem integração lá com o metrô, eu tenho aqui os terminais que ligam essas linhas. Agora, percebe que isso também é uma abstração? Olha só, todas as linhas aí estão marcadas como se fossem praticamente retas. Você não tem curvas aí de um lugar para o outro, mas não é assim que o metrô funciona na realidade. Lá embaixo da terra ele tem curvas mais suaves, mas eu não preciso desses detalhes para poder entender o mapa do transporte metropolitano, para eu poder entender o mapa do metrô. Muito pelo contrário, se eu colocasse esse mapa do metrô aqui, ó, em cima de uma coisa dessa aqui, ó, com esse monte de detalhe, a gente nunca iria entender qual metrô que eu tenho que pegar para chegar em qual estação. Eu preciso abstrair os detalhes, eu preciso generalizar. Esta é uma solução generalizável. Toda vez que eu precisar criar um mapa de metrô para qualquer cidade do mundo, eu vou criar uma coisa dessa. Um mapa com linhas simples
que mostram ali as estações, as principais estações, um ou outro ponto de referência ali e acabou. Então eu criei uma solução abstrata, criei uma solução que deixa só o essencial e que eu consigo generalizar. Esse mapa serve para o sistema de metrô de qualquer cidade. Outro exemplo aqui agora para focar especificamente na generalização. Olha só, eu tenho esses 4 animais aí. Eu quero deixar umas instruções para... Eu vou viajar, quero deixar instruções para que meu irmão alimente os animais. Então, olha só, eu posso falar com ele o seguinte: ô Carlos, para alimentar o cachorro, coloque a comida do cachorro no prato do cachorro. Para alimentar a galinha, coloque a comida da galinha no prato da galinha. Para alimentar o coelho, coloque a comida do coelho no prato do coelho e assim por diante. Isto daqui não é generalizável. Eu criei uma solução aqui só para o cachorro. A minha solução está específica, só funciona para o cachorro. Esta solução aqui só funciona para a galinha. Agora, olha esta solução aqui. Para alimentar o animal, coloque a comida do animal no prato do animal. Aqui sim, esta solução é generalizável. Por que que esta solução é generalizável? Porque depois, se eu comprar uma vaca, essa instrução serve para a vaca. Se eu comprar aqui um bode, essa instrução serve para o bode. Se eu comprar um peixe, essa instrução serve para o peixe. Percebe o que é a capacidade de generalizar uma solução? Novamente, isso aqui é um exemplo assim bem caricato, mas que serve para a gente entender o que é uma solução generalizável. Estas aqui são soluções não generalizáveis. Esta daqui é uma solução generalizável. Eu consigo reutilizar esta solução para qualquer tipo de animal. Um outro exemplo, pessoal, de solução generalizável é quando a gente precisa criar uma função matemática. Por exemplo, olha só, eu preciso criar um programa que calcule, por exemplo, o seno de um número x qualquer. Esta função a gente costuma na computação representar assim, como uma máquina abstrata. Por que que essa função é uma máquina abstrata? Porque aqui dentro eu não preciso me preocupar com o que tem aqui dentro dessa máquina abstrata da função. Eu só preciso saber o que? Eu só preciso saber usar essa função. Eu tenho que saber o seguinte: olha, como que eu pego esse x aqui e jogo esse x aqui dentro da função? Isso eu preciso saber como usar a função. Eu preciso saber como que essa função vai me dar o resultado que eu quero fazer o cálculo, né? O seno de x. Como que ela dá o resultado para mim? Como que eu pego o resultado? Agora, como que essa função está funcionando aqui dentro, eu não preciso saber. Isso é uma caixa preta. Eu confio que alguém conseguiu... Cadê minha caixinha? Aqui, eu confio que alguém fez uma caixa, uma função, criou uma abstração correta, que realmente calcula aqui no meu exemplo o seno de y, e a minha única preocupação é saber usar. Eu não preciso saber o que está ali dentro. Aí eu consigo generalizar. Por quê? Porque toda vez que eu pegar esta máquina aqui, eu posso usar essa máquina várias vezes. Eu não preciso criar uma máquina nova para calcular o seno. Toda vez que eu precisar, eu crio essa máquina e depois eu só reuso essa máquina aí que calcula o seno no meu código. Agora, atenção aqui. Percebe que eu falei que eu preciso saber como que eu utilizo a máquina? Eu preciso saber, como que eu passo esse x aqui para dentro dela para calcular o seno. Pessoal, quando eu falo isso, eu estou querendo dizer que eu preciso saber como eu uso a interface da abstração.
Lembra, a interface é como eu uso aquela abstração. Essa interface, ela cria uma barreira para mim. Ela não deixa eu ver o que tem aqui dentro. Olha só, o que tem aqui dentro? Eu não sei. Por que eu não sei? Porque aqui, ó, eu tenho uma interface. Eu só consigo usar essa abstração através dessa interface. Nesse exemplo aí, é o buraquinho de entrada da onde eu jogo o número lá. E o que eu preciso saber? Eu só preciso saber isso. Como que eu uso esse buraquinho de entrada? Então, essas interfaces, elas criam para a gente uma barreira entre o uso e a implementação. Lembra lá do nosso exemplo do carro? O volante, o pedal, o freio, o acelerador são uma interface que criam uma barreira. Contra quem? Contra a complexidade interna da implementação do carro. Eu não preciso saber se o motor é gasolina ou é elétrico, como é que a válvula funciona, a vela funciona. Nada disso. Eu preciso saber como que eu uso a interface. Então a gente costuma falar que esta barreira da abstração, essa interface, separa o que tem aqui dentro, que é a implementação, com o que tem aqui fora, que é o uso. Então, ó, acima desta barreira, desta interface, eu só preciso me preocupar com a própria interface. Eu preciso me preocupar em como eu uso. Não preciso me preocupar quem ou por quem foi feita ou como que essa abstração funciona. Abaixo desta interface, aí sim, eu tenho que me preocupar como, quem fez, como construiu essa abstração. E percebe que essa interface também ela é chamada de contrato ou especificação. Especificação, sabe por que ela é chamada de contrato ou especificação? Porque aqui em cima, por exemplo, estou eu, que sou o usuário da abstração. E aqui embaixo, opa, vou mudar de cor aqui só para ficar diferente. E aqui embaixo está o programador que fez essa abstração. Programador. Eu e ele temos que chegar num acordo. Eu e ele temos que chegar em um acordo. Qual é o acordo? O acordo é: o programador garante para mim que essa abstração que ele criou funciona, ou seja, ele garante para mim que toda vez que eu jogar um número ali dentro, essa máquina vai retornar para mim o seno de x, o seno do número correto. Isso aí o programador está garantindo para mim. Só que o programador fala: olha, eu garanto isso para você desde que você jogue um número aí medido em radianos e não em graus. Esse é o contrato que o programador fez comigo. Ele falou assim: olha, eu garanto para você que eu crio uma máquina para calcular o seno de um ângulo, desde que este ângulo esteja em radianos. Ele fala assim: você aceita esse contrato? Aí eu respondo para ele: não, tudo bem, eu aceito esse contrato. Então, toda vez que eu for usar a sua máquina de cálculo de seno, eu prometo para você que eu só vou jogar ali dentro ângulos medidos em radianos. Então, essa interface, além dela criar uma barreira entre o que tem dentro da abstração e o uso, ela garante uma espécie de acordo, uma espécie de contrato entre as partes. O que essas partes concordam que vão fazer? Por isso que a interface também é chamada de contrato ou especificação. Pessoal, finalizando aqui, a abstração ela é a chave para o controle de complexidade, tá bom? Quem aprendeu a dirigir, olha, esse exemplo eu gosto muito, quem aprendeu a dirigir um carro em 1930 consegue dirigir um carro hoje. Por quê? Porque a interface da abstração era a mesma. Em 1930 eu tinha volante, acelerador, freio.
Eu continuo tendo volante, acelerador e freio hoje em dia. A implementação mudou completamente. O carro, o jeito que o carro funciona mudou completamente. Mas quem aprendeu a dirigir em 1930 sabe dirigir hoje. Porque, apesar da implementação ter mudado, a interface da abstração ficou a mesma. Então, em resumo, pessoal, o que a gente viu? Que a interface é a chave para controlar a complexidade. A gente sempre tem duas dimensões na abstração. Eu disse que a interface é a chave para controlar a complexidade, né? Não, gente, a abstração. A gente viu que a abstração tem duas dimensões, que é a remoção de detalhes e o foco no essencial, e a generalização. E toda a abstração me dá uma interface, que é como eu uso esta abstração. Esta interface separa quem está aqui em cima, eu estou aqui, do programador que está aqui embaixo, ou o desenvolvedor, né, o engenheiro, do programador. Eu preciso saber como eu uso a interface. O programador, o engenheiro, é que precisa saber como essa interface, o que essa abstração vai funcionar. Bom, eu espero que você tenha compreendido a importância da abstração. É óbvio que os exemplos que eu dei aqui foram bem genéricos, tá? Para a gente poder entender direito o que é isso. E a partir de agora, quando a gente começar o módulo, a unidade 2, que é os fundamentos da programação, aí isso vai ficar mais claro para você, porque você vai ver exemplos concretos de tudo isso daí funcionando na realidade, tá bom? Então, obrigado por você ter ficado aqui comigo. Te espero na unidade 2, os fundamentos da programação. Obrigado. Tchau, tchau.